Hoje nós vamos entrevistar a professora Miriam Strati, ela que é da Secretaria Municipal de Educação, coordenadora pedagógica, e nós vamos falar sobre o projeto ambiental Mirim. Está com nós e com a gente também o Vladimir, ele que é da Repras, vai conversar com a gente também. E para a gente entender um pouco mais o que é o agente ambiental Mirim, nós vamos conversar, portanto, com a Miriam e também com o Vladimir. Primeiro agradecendo a presença. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos ouvintes também. Nós que agradecemos a oportunidade de poder estar falando sobre esse projeto. Bom dia também ao Vladimir. Bom dia, Miriam. Você e para os ouvintes da Rádio Tirol. Obrigado pela presença, agradecendo a colaboração na manhã dessa segunda-feira. O que a gente pode falar? O que seria o agente ambiental Mirim? Poderemos destacar, Miriam? É um projeto que é desenvolvido em todas as escolas da rede municipal com estudantes do 4º ano, e ele tem como objetivo formar cidadãos mais conscientes, né? Então a gente desenvolve algumas atividades que despertam a consciência em relação a temas ambientais. Pois é, muito se fala da gente deixar um mundo melhor para os nossos filhos, né? E por que não deixar os nossos filhos melhores para o mundo? É bem visando esse pensamento de uma forma superficial, seria mais ou menos essa ideia, Miriam? Isso, então a gente desenvolve diferentes temas, né? Começando pela relação homem-natureza, né? E como nós seres humanos fomos ao longo do tempo transformando os recursos naturais em bens de consumo, né? Então a gente trata também das questões do consumo, trata das questões relacionadas à preservação da vida, e aí entra também a questão da fauna e também da flora, né? E também a aproximação, porque a gente vê hoje que as nossas crianças elas estão cada vez mais vivendo em ambientes urbanos e usando tecnologias desde muito cedo. Então elas se afastaram da questão, da questão ambiental, né? Dos temas ambientais. É verdade. Me surpreende muito, Miriam, me permite fazer um destaque. As crianças hoje em dia ficam surpreendidas, às vezes, em ver uma borboleta ou um pássaro, coisas que eram naturais para a gente, né? Brincar na terra, ter o contato direto com o meio ambiente. Hoje em dia você vê as crianças em tablets, computadores, e quando elas ficam surpreendidas, eu vou dar um relato pessoal. Eu tenho um sobrinho que ele viu um vagalume e ele achou o máximo. Ele nunca tinha visto. Então tu imagina, as crianças estão perdendo esse contato. Como é que está sendo você participando desse projeto? Como é que as crianças recebem essa nova ideia de ter o contato com a natureza? Bom, na verdade o que a gente vê é um desconhecimento total, né? E todo desconhecimento gera também preconceito e gera medo, né? Então, na aula vivência, que é uma aula que a gente faz dentro do projeto, a gente leva eles para um ambiente florestal, né, para fazer observação, reconhecimento, e para realmente poder sentir os sons da natureza, tocar, né, e entrar em contato. E é uma aula riquíssima, né, porque eles mesmos vão vendo o quanto que eles estão distanciados à medida que eles vão se libertando dos próprios medos que eles carregam, né. Será que não é, de alguma forma, também não seria possível fazer um trabalho com os pais? Afinal de contas, a gente sabe que muitas vezes a criança acaba levando para casa, né, essas informações que tem na escola, e muda também a questão da rotina familiar. Existe esse envolvimento, né? Sim, então nós temos o projeto ele foi pensado para ter uma aula de reflexão, uma aula vivência, e depois cada turma desenvolve uma ação, né? E aí essa ação ela vem de encontro ao que a escola, né, a professora da turma está trabalhando. Então, tem surgido ações bem interessantes, né? Patrulhas ecológicas, plantio de árvores, né? Agora que nós vamos fazer essa semana com eles, né? E é uma forma de poder chegar também até a família. Eu vou pedir ao Vladimir para falar um pouquinho também, né? Afinal de contas, vamos fazer a honra também. A Repras, de que maneira participa desse projeto, Vladimir? Na verdade, é uma parceria que pode falar um pouquinho mais perto do município com a Repras, né? E com a Câmara de Vereadores, né? Então se foi pensado
né, nessa ideia desse projeto, né, e o que a gente entra, na verdade, é com a questão de fauna. Como nós temos um companheiro que ele faz o armazenamento fotográfico, né, e nós tivemos esse projeto na Rota do Sol, sobre os animais atropelados também. Então a gente procura levar esse conhecimento, porque essa natureza, essas árvores que estão ali, elas são habitadas por animais. Então para que as crianças saibam que ali naquele ambiente existe uma fauna, existem seres vivos que habitam aqueles locais. Então é importante que essas crianças saibam a importância tanto do gambá quanto do graxaim para o ecossistema, para a natureza, né? Cada um tem a sua importância porque fazem parte de uma cadeia alimentar. Então a Reprasa entra com essa parte da questão de fauna silvestre, né? Nesse trabalho, e para nós é muito importante porque como nós temos também uma atuação no combate ao crime contra o meio ambiente, acreditamos que no futuro não serão futuros cometedores de crimes contra o meio ambiente, né? Serão pessoas preservadoras do ambiente natural, né? Então isso é de uma suma importância para nós também, que haja essa informação para essas crianças. Bom, a Secretaria de Educação do município, ela está atuando, como a Mira destacou, com os 4º anos das escolas municipais. Existe alguma previsão de repente de expandir isso? Algumas outras séries, alguma situação? Na verdade nós temos um grande projeto norteador, né, enquanto secretaria, que se chama Teutônia Quero-te Rica e Grande em Saber, e esse projeto norteador ele tem 6 eixos temáticos e um deles é a sustentabilidade. Então nós estamos trabalhando com o tema, né, Educação para a Sustentabilidade em todas as escolas da rede municipal. E o projeto Agente Ambiental Mirim é um subprograma dentro desse grande programa, né, que a gente vem trabalhando. Quantas pessoas participam desse projeto e de que maneira é estabelecida essas palestras iniciais? Como é que funciona? Dentro desse grande programa, né, que é Educar para a Sustentabilidade, nós temos em cada escola municipal, nós temos um professor mediador que organiza atividades dentro da sua escola. E no projeto Agente Ambiental Mirim participa então a Repras, né, eu por parte da Secretaria de Educação, e também convidamos outras pessoas, né, que têm vínculos com o tema ambiental para poder participar, além das professoras, que são as professoras da turma, né, que participam das atividades. Bom, a gente sabe que aqui em Teutônia existem inúmeros movimentos, não só na questão ambiental, mas na questão dos animais também, né? Eu acho que a consciência, pelo menos das pessoas do município, está se alterando, mudando, né? Uma certa preocupação com os animais, com o meio ambiente. Vladimir, eu acho que vive, talvez, de uma certa forma mais forte isso, né, Vladimir? Na verdade, o Vale do Taquari, ele tem um grande problema referente à questão de animais domésticos, né? E isso é todos os municípios, Lajeado, Estrela, Teutônia. Existe um grande problema nessa questão. E esse problema ele acaba trazendo o quê? Ele acaba trazendo um gasto para o município. Então, se não houvesse essa falha humana, não do animal, dizer que o animal está abandonado por culpa própria, não. Se não houvesse essa falha humana do abandono dos animais, talvez não seria gasto tanto recurso nessa questão. Poderia ser administrado de outra forma esses valores. Então, na verdade, um problema que existe hoje na nossa região é o animal abandonado, né? Mas no contexto animais também, a gente vê também a questão do próprio abate clandestino. Alguns dias atrás passava uma matéria na RBS, as pessoas chegavam a cortar o animal vivo e deixar ali, né? Então isso, na verdade, até posso ampliar essa conversa e dizer assim, ó, que o Vale do Taquari ele é um problema. Por quê? Porque seguida na questão ambiental. Por quê? Seguidamente tu vê a operação do leite compensado, que atinge o meio ambiente. Tu vê a operação da carne, tivemos semana passada em Bom Retiro, fazendo Vila Nova, é meio ambiente também. Até a água já foi problemas. Então, na verdade, assim, ó, há pouco tu falava assim que talvez uma educação ambiental para o adulto, né,
Talvez hoje o nosso adulto o Vale do Taquari é manchado por essas questões. É verdade. Então, na verdade, talvez faltaria até uma educação ambiental para o adulto, que é o cometedor hoje do crime contra o meio ambiente. E o bom é abordar os jovens, né? Talvez os jovens tenham a consciência que nós não tivemos, né? Não só a consciência ambiental, mas uma consciência de uma maneira geral, porque talvez nós fomos covardes em várias situações, e a situação do país nos prova isso, tanto é que nós vivemos. Eu digo que nós estamos numa calamidade pública, né? Porque nós temos governantes que não pensam no povo, nós temos uma população que não pensa nas outras pessoas, pessoas que não pensam mais em pessoas. E ações como essa, que está sendo promovida pela Secretaria de Educação, junto com a Repras, vem contra essa situação que estamos vivendo. Vem pensando, pessoas pensando em pessoas e pessoas pensando num futuro melhor. Começando com jovens. Tomara que esse tipo de ação mude a atitude desses jovens e que eles possam ser pessoas melhores do que nós fomos, porque nós falhamos, né? Talvez se a gente tivesse tomado atitude quando mais jovens, a gente não estaria discutindo situações como essas, né? Agora, eu queria voltar a esse projeto do agente ambiental Mirim, e falar, eu gostaria que a Miriam falasse mais um pouquinho para a gente, quanto tempo de duração, se esse projeto vai continuar no município, como é que vai funcionar? Bom, nós estamos passando por todas as escolas, né? Então nós já temos agora 2 escolas concluídas, estamos na 3ª escola, e assim a previsão é até novembro passar por todos os 4º anos, né? E aí no ano que vem a ideia é repetir o projeto de novo com as novas turmas de 4º ano. A gente escolheu essa turma em função da faixa etária, que é a faixa etária dos 9, 10 anos, porque a gente sabe que uma boa parte da personalidade do ser humano é formada até os 12 anos, né? Então é um momento bem importante de estar trazendo abordagens bem pontuais para a formação cultural, né, e a formação da personalidade deles, né? Muita gente, alguns devem pensar que se gasta nesse tipo de situações, envolvendo o meio ambiente, envolvendo os animais, e se pensa que é um gasto, né? Porque a prefeitura vai ser repassado por uma determinada ação que eu vejo como um total benefício, porque aquele efeito é melhor prevenir do que pós-remediar. Então, se você tem ações como essa, você acaba prevenindo problemas futuros, né? E isso gera uma série de benefícios. E essa faixa etária que você falava de crianças, as crianças hoje em dia estão mais inteligentes. Com 9 anos, elas têm opinião, elas argumentam com você. Elas não aceitam mais aquilo que você fala sem ter uma espécie de argumento. Como é que é esse contato direto com o aluno? Eles já debatem nas aulas? Como é que é? Sim, crianças hoje com 9, 10 anos, né, são crianças extremamente curiosas. E eu, ao longo dos anos que eu trabalho na educação, eu sempre carrego comigo uma forma de abordar, né, a criança, que é fomentar as perguntas. Nós não temos respostas prontas. Eu acho que, sobretudo, no momento que a gente vive, né, no mundo, a gente cada vez mais tem que se dar conta que nós precisamos reinventar as perguntas, porque nós não temos mais respostas para nada, né? Nós temos que inventar nosso jeito de viver, reinventar. E as crianças, elas são muito ágeis nesse processo, enquanto que nós temos que, adultos, né, nós adultos temos que nos desconstruir para incorporar, né, novas formas de pensar. Para eles isso é muito fácil e eles logo acham soluções que às vezes a gente não consegue enxergar, né? Então é um trabalho muito dinâmico. O que às vezes a gente não enxerga, a criança vê de uma forma tão simples, né? Exatamente. E tem uma resposta na ponta da língua. Fala pra gente e nos deixa boquiabertas muitas vezes, né? Com a resposta ingênua, mas uma resposta sincera e que vem de uma maneira automática, né? Exatamente. Eu acredito muito, nós só temos uma saída, que é a educação, né? Mesmo que num contexto macro, se a gente vai olhar em termos de país, ela continua sendo negligenciada, agora mais do que nunca. Mas não há outra saída. A saída não é econômica, a saída passa pela escola. Se ela não passar pela escola, não vai vir de lugar algum. Pois é, diferente da situação da educação, já que se trata de municipal, eu fico me perguntando, escolas estaduais onde os professores estão recebendo salários parcelados,
e não tem as mínimas condições, de repente até de dar uma aula, né? Imagina de trazer uma consciência ao aluno. Imagina um aluno vivenciando, um professor que está com o seu salário parcelado, que está mal-humorado pelo fato de não conseguir pagar as suas contas em dia. Então isso tudo gera uma certa insegurança na qualidade do ensino do aluno, diferente do município, que ainda paga os seus professores em dia, mas que tem essa preocupação. De que maneira fazer esses ensinamentos, esses projetos continuarem, e de que maneira você acha, na sua opinião, de trazer isso cada vez mais forte para o aluno, né, de uma maneira mais pessoal, mais perto dele, né? A gente precisa, né, quando a gente fala do poder transformador da educação e fala da importância da pergunta, as perguntas são transformadoras, né? E mais do que nunca a gente precisa estimular o jovem e, sobretudo, ser hoje um professor e também ser um aluno. A escola, ela passou a ser um espaço de resistência sobretudo, a escola pública, ela tem um papel importantíssimo de transformação social, e tanto o jovem quanto o professor precisa muito acreditar no que está fazendo. Como é que está sendo a aceitação dos professores nesse projeto? Bom, os professores são super parceiros, né, em todas as turmas que a gente já passou, e eles trazem boas colaborações também, participam das atividades e depois dão continuidade, né? É super positivo. Eu queria saber, esse professor ele vai continuar, né? Como você destacou, serão duas aulas na teoria, né, que a gente diz aulas, a primeira é uma apresentação e depois uma maneira prática. Uhum. Esse professor, ele passa com vocês ou vocês passam para esse professor alguma coisa que ele deveria continuar ensinando os alunos na questão ambiental, não? Nessas duas aulas a gente abre muitos temas, né, e vai explorando, e esses temas depois podem ter continuidade em forma de pesquisa. E é o que tem acontecido, né? Então, eles continuam depois, tanto com ações, né, mas também pesquisando e se aprofundando naquilo que a gente foi trabalhando nessas duas aulas. Fugindo da questão ambiental, existem alguns projetos que possam vir à frente ainda nesse ano e já no começo do ano que vem, na Secretaria da Educação? Nós temos agora, em outubro, a primeira Semana Cultural, né, que está sendo pensada dentro desse grande projeto norteador, que é Teutônia, Quero-Tirica e Grande em Saber, que coloca o conhecimento na centralidade das ações, né? E então essa Semana Cultural, as escolas estão nesse momento se movendo, né, para essa semana, que vai ser em outubro, onde todas as escolas vão participar e vão estar trazendo projetos e atividades envolvidas ao longo do ano, né? E nós vamos ter atividades bem variadas, esquetes, concurso de fotografias, crônicas, vídeos, né? Sempre retratando a realidade da nossa cidade. Então tem vindo material muito rico, né? Porque se a gente parar para pensar, é um material que não está pronto e não dá para ir lá no Google e você vai encontrar. Eles têm que de fato produzir, né? Então a gente conseguiu dar esse dinamismo, né, às produções, e nós temos nos surpreendido com a qualidade dos trabalhos. Miriam, quanto tempo você está na Secretaria da Educação? Começou o projeto? Começou no começo do ano? Quanto tempo você está? Na verdade, eu sou professora da rede desde 2007, né, e então eu estou na Secretaria de Educação a partir do início deste ano, e nós pensamos o projeto, né, no primeiro semestre, e começamos a desenvolver o projeto do Agente Ambiental Mirim a partir do segundo semestre. Bacana, bacana. Olha, tem perguntas aqui chegando para a gente. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Os nossos ouvintes podem participar também através do 99340-8005. Qual é o número de crianças que vão ser atingidas com esse projeto? Existe um cálculo de quantas crianças estão sendo atingidas? São todas as crianças da rede municipal dos quartos anos, né? Então vai dar um total de 200 e poucas crianças. 200 e poucas crianças. Aí, se você for imaginar, dentro de uma família, a expansão de um projeto desse é muito grande, né? Pode parecer pequeno ao primeiro momento, quando se fala em 200 e poucas, mas esse ensinamento vai para as casas, ela acaba expandindo mais. E a gente sabe que as crianças também se conversam, né?
Isso que é o bacana de um projeto desses, né? Uhum. Na verdade, a gente pode multiplicar isso por 3, né? No mínimo por 3, né? Que é o que é levado para a família, além da repercussão que ele vem dando dentro da escola, porque nas escolas onde a gente já trabalhou, esses alunos do 4º ano, eles passam a de fato se tornar agentes e eles assumem essa responsabilidade dentro da escola perante seus colegas. Que bacana. Eu vou agradecer a presença da Miriam Strat e também do Vladimir, até porque o nosso tempo, infelizmente, ele acaba sendo curto. A gente sabe que quando se trata de educação, meio ambiente, assuntos que são relevantes para todos, né? Muitas vezes a população fica em descrença com algumas coisas e acaba jogando a toalha para tudo, e não é assim, né? Tem que ter uma visão um pouco mais otimista sobre esse futuro, né? Na verdade, a gente vem desde o início do ano, a gente começou um novo pensamento, digamos, né? Começamos com aquele projeto da Fauna Viva, uma apresentação no centro administrativo, onde se mostrou a riqueza da fauna da região, né? Que é muito importante para nós, para a nossa localização do Vale do Taquari, a cidade de Teutônia, que é cercada por uma área de fragmentos de bioma Mata Atlântica, né? E eu sempre digo que é muito importante preservar isso, porque nós vamos se manter isolados, né? Nós vamos se manter isolados de outros problemas sociais, de outros problemas criminais, por exemplo, que existe no Vale do Taquari, né? Não vamos ter uma população criminosa talvez tão próxima a nós, né? E nós temos que pensar no geral, isso. Preservar o meio ambiente também não é só a questão fauna, né? A gente tem que pensar em preservar as matas que tem na região. Eu acho que é muito importante isso. E esse projeto ele traz isso, né? Ele traz isso. E ele traz o quê? Ele traz uma parte que é muito legal, uma conversa aberta com essas crianças, porque ali a gente tocou num tema que ele é essencial. Alguns meses atrás a gente viu o governo federal acabando concedendo licenças ambientais dentro da Amazônia, tentando exterminar com reservas indígenas. Inclusive, isso repercutiu no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Olha, no mundo inteiro. Uma ação do governo federal que queria, de certa forma, acabaria com reservas indígenas e outras reservas. Olha, são pensamentos que vão em total desencontro ao que pensa a população, né? Sim, com certeza. E o que nós pretendemos implantar e fazer até com que o gestor público ele tenha a ciência e a consciência que o que nós temos hoje está bom, nós temos que manter essa região que nós temos aqui, né? Então muitas vezes tem aquele agricultor, por exemplo, assim, que a família encerrou o ciclo na agricultura e o filho ficou com a propriedade, e o que ele quer transformar aquilo? O loteamento. Vamos lotear aquilo ali. É verdade. E aí tu entra num loteamento muitas vezes em Teutônia que tem 2, 3 casas, e aquele loteamento ele gera o lixo para ser recolhido, ele gera uma nova creche, uma nova escola. Então isso faz parte de um planejamento estratégico que se deve ter dentro de uma cidade, que não deveria haver, né? Então a preservação ambiental dentro da área urbana, ela é essencial tu manter até uma vertente preservada, com uma arborização ao entorno dela. Tu transforma isso numa cidade mais bonita, com mais qualidade da própria água. É verdade, né? Então tudo isso é esse projeto Agente Ambiental Mirim, de poder levar lá na escola para que essa criança tenha aquela consciência ambiental, de preservar. Porque uma pergunta que eu achei muito bonita que a Miriam fez lá na escola foi a seguinte, e muitos até podem se perguntar agora em casa: o que é o meio ambiente? O que significa o meio ambiente para cada um? E as crianças, muitas pessoas pensam assim: o meio ambiente é a água, é a árvore. Não, não é. O meio ambiente, por exemplo, essa cadeira que tu está sentado aqui, esse microfone, a lajota do piso de casa, a telha, o computador, tudo isso vem da onde?
do meio ambiente. Exatamente. Porque muitas vezes quando se pergunta a uma criança qual a preocupação com o meio ambiente, ela fala não jogar lixo no chão, né? Exatamente. É um pensamento um pouco restrito, né? Uhum. E a gente começa desconstruindo isso, né? Então nós começamos no projeto perguntando para eles qual é a representação que eles têm de meio ambiente, e aí eles falam, e depois a gente faz uma dinâmica para ver se de fato eles conseguiram internalizar isso, né, onde eles precisam separar alguns objetos que eles consideram que vêm do meio ambiente, e aí eles só separam pedaços de galho de árvore, pedras, e as outras coisas eles acham que não são, né, como outros objetos, como papel, plásticos, né, e aí a gente vai desconstruindo essa ideia. E aí a gente chega na questão do consumo exagerado, né, e da forma como a nossa sociedade se organizou na cultura do ter, né, e a gente precisa trabalhar nessa criança uma outra maneira de estar no mundo, que é o ser. Bom, Miriam, o nosso tempo está terminando, Vladimir, agora 8h28. Existe algum canal em que os nossos ouvintes possam acessar para ter alguma informação além do que a gente conversou na manhã de hoje? Bom, nós divulgamos as ações, né, no próprio site da prefeitura, né, então as ações que são feitas, elas são colocadas ali, né, e a própria Repras também, né, divulga também as ações que essa entidade realiza em relação a tanto o monitoramento como também a questão de crimes, né. Vladimir, obrigado pela participação, Miriam também. Nós que agradecemos. Nós vamos estender o convite para uma próxima oportunidade, porque o assunto ele é bastante extenso e às vezes a gente acaba esquecendo de perguntar alguma coisa, até porque nós queremos atingir o maior número de informações, né, trazer mais aos nossos ouvintes. E é sempre relevante o cuidado com o meio ambiente, principalmente se tratando dos pequenos, né? Como o projeto ambiental Agente Ambiental Mirim, ele atinge as crianças das 4ª séries dos colégios municipais do município de Teutônia, entre 9 e 10 anos, né, Miriam? Uhum. Então, é um projeto muito bacana que vai sendo promovido aí pela Secretaria de Educação do município de Teutônia. A Repras também está junto com esse projeto e o município vai tentando mudar o pensamento desses pequenos e tomara que dê certo, né? Que a gente transforme em adultos melhores e mais preocupados com o meio ambiente.